com Guarani, da Confiance Medical. Confiance Medical, que é uma das empresas parceiras desse evento. Aproveito, né, novamente para agradecer, de fato, contribuir para a educação, contribuir para a divulgação e compartilhamento de informações na área da engenharia clínica. Então, muitíssimo obrigada. E vai ter uma palestra sobre como a engenharia pode ajudar a acabar com a cicatriz da cirurgia aberta. Eu estou muito ansiosa, muito animada por essa palestra. É de uma relevância enorme. Já tive a oportunidade de visitar a Confiance Medical no Rio de Janeiro. É uma grande satisfação e privilégio mesmo tê-los conosco nesse evento. Guarani, que ele é fundador da Confiance Medical, empresa que está ajudando a acabar com a cicatriz da cirurgia aberta através da popularização de procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Atua no setor médico hospitalar desde 1994, nos segmentos de imagens endoscópicas. Atualmente, exerce o cargo de diretor de mercado e lidera os setores de marketing, sucesso do cliente e contratos, além de auxiliar em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tem orgulho em ser o diretor da Abimo, Empreteco e empreendedor em Devo. Como técnico em eletrônica e estudante de marketing, Guarani é um apaixonado por tecnologias médicas. Sabe que daqui a 10 anos estará ajudando a desenvolver tecnologias que hoje estão apenas ficção científicas e que essas tecnologias serão muito úteis para a nossa sociedade. Guarani, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Será um privilégio enorme ouvir e compartilhar suas experiências. E muitíssimo obrigada. O espaço é todo seu e da Confiance Médica. Mariana, muito obrigado. Que responsabilidade, né? Falar logo depois do professor Calil e do mestre Yuri, nossa mãe, né? Então a gente primeiro olhou um pouco o cenário do engenheiro de forma bem ampla, olhamos aí o cenário de infraestrutura e acho que agora a gente vai pensar um pouquinho de um dos setores do hospital, né, daquilo que a gente falaram aí anteriormente, que é trazer um pouco aí da visão de videolaparoscopia. Eu também, como eles falaram e mencionaram aqui, também sou um grande admirador do seu trabalho, então eu parabenizo aí a Eduts, toda a equipe da Eduts, né, por estar aqui transferindo conhecimento. Eu lembro muito de um publicitário que eu estudei, chamado Júlio Ribeiro, e ele tinha um livro que tratava de uma analogia muito interessante o mercado, né? Ele falava o seguinte: o mercado é como se fosse uma bexiga de encher, né, uma bola de encher, e você coloca lá dentro moscas, né? E aí tem mosca que senta no balão e faz esse mercado descer. Tem mosca que faz voos intermediários e não fazem tanta diferença, mas mosca boa de verdade é a mosca que faz o balão subir. Então, aqui está cheio de mosca boa, então, tanto vocês aí na organização, os palestrantes maravilhosos e todo mundo que está online aí nessa segunda-feira, essa semana maravilhosa, com conteúdos fantásticos. É realmente muito bonito ver o quanto tem de gente interessada em realmente evoluir e trocar. Então, por favor, fiquem à vontade aí. Eu vou trazer um conteúdo diferente do que eu estou acostumado a trazer. Geralmente eu falo muito de tecnologia apenas. A ideia aqui é tentar mostrar, muito parecido com o que o mestre Yuri e o professor Calil colocaram, né? Um pouco dessa visão de gestão mesmo, né? E aí, só que para você desenhar o futuro, você precisa muito entender onde nós estamos, né? Então, por isso que eu trouxe aqui um conteúdo diferente dessa vez. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza? Bom, então, mais uma vez, obrigado pelo convite, Mariana. E, por favor, fique à vontade para interromper a qualquer momento para a gente trocar aqui, tá bom? Bom, pessoal, como a Mariana apresentou, a ideia é trazer um pouco de como é que a engenharia clínica pode nos ajudar a acabar com a cicatriz da cirurgia aberta, né? E todo mundo aí teve impacto na pandemia, né? Quem viu a foto da publicidade do evento viu que os cabelos brancos chegaram, né? E essa foi o impacto da pandemia para mim. Então, como eu não vou pintar meus cabelos, o cabelo branco chegou aí nesse momento. Bom, quero começar falando um pouco de uma experiência pessoal que eu tive recentemente, mês passado. Eu realmente fiquei até com receio de não conseguir participar aqui, mas depois de 29 anos atuando no mercado de endoscopia e videolaparoscopia, eu nunca tinha tido a experiência de estar do outro lado da mesa, né? Eu sempre acompanhei muita cirurgia, sempre acompanhei muita instalação, muita infraestrutura, mas eu nunca tinha realmente deitado nessa mesa de paciente. E aí, no mês passado, no dia 10 de outubro, eu tive aí uma programação, uma cirurgia eletiva para desvio de septo. E desvio de septo é uma cirurgia simples, comum. Quem está acostumado no dia a dia do hospital sabe o quão comum isso é. Porém, 9 dias depois da minha cirurgia, eu tive o que eles chamam de um sangramento de bica aberta, né? Um sangramento abrupto, o que me levou a realizar uma segunda cirurgia, dessa vez emergencial. Eu cauterizei o sangramento.
porém, 7 dias depois aconteceu de novo. Então, meu último mês foi bem complicado em termos pessoais, porém isso acabou confirmando para mim algumas coisas que a gente sempre ouve no dia a dia, só que quando você está do lado do paciente, deitado numa mesa, ou quando você está em casa com o nariz sangrando, você sabe exatamente a diferença que faz você ter a disponibilidade, ou seja, a equipe cirúrgica no segundo toque telefônico estava disponível em todas as emergências que eu tive, a orientação correta do que fazer. Eu moro a 1 hora e meia do hospital, então a orientação do que fazer para estancar aquele sangramento, se eu ia para um hospital mais próximo da minha casa, se eu realmente seguia até o hospital onde eu havia sido operado ou não, e a equipe médica foi 10, ou seja, eles foram realmente muito bons nessa orientação correta, e ao chegar lá, ter a tecnologia disponível para realmente ver o que estava acontecendo no meu nariz ali no ambulatório. Por acaso era um sistema da Confiance Médica, mas tinha ali uma imagem Full HD, com uma câmera Full HD, e que no ambulatório mesmo foi possível ver exatamente qual era o ponto de sangramento e tomar decisões ali, tanto de reoperar da primeira vez, quanto de reoperar da segunda vez. Então, para mim, eu posso dizer para vocês que foi uma experiência muito dura, foi realmente traumatizante estar no outro lado da mesa, ou sentado na mesa de cirurgia, sendo anestesiado. Porém, isso confirma demais o que nós que trabalhamos com o suporte a essas equipes também temos que replicar, que é uma altíssima disponibilidade, uma orientação correta para os nossos clientes, sejam eles internos ou externos. E aí, quando eu falo internos na empresa, a gente tem vários departamentos, então esses departamentos precisam se falar muito bem para que essa orientação correta chegue na ponta, no médico, e para que a gente consiga manter aquela tecnologia sempre disponível. Foi fundamental no meu caso, e é fundamental no caso de milhões e milhões de pacientes todos os dias. O que a gente faz aqui, a gente tem que pensar sempre que tem uma vida sentada naquela mesa lá, né? Bom, então, como eu falei, a gente já viu aí 2 aulas maravilhosas, onde a gente viu um pouco esse cenário da engenharia clínica, de forma macro, da infraestrutura, e agora a gente vai pensar um pouquinho alguns dados da videolaparoscopia, né? A gente acabar com a cicatriz da cirurgia aberta é uma tarefa que nós da Confiance sempre soubemos que não é uma tarefa para uma empresa só. Não é uma tarefa para apenas um player do mercado. Não adianta a gente achar que apenas a Confiance Médica vai conseguir fazer isto. A gente vai precisar envolver não só os médicos, cirurgiões, outros fornecedores, outros fabricantes, o setor de atendimento direto ao paciente, o setor de assistência médica e principalmente a engenharia clínica. E aí, para a gente começar um ponto de partida, a gente tinha que entender aonde estávamos, né? Isso foi um trabalho que a gente fez junto com a COPEAD, da UFRJ. Fizemos um Summer Job, esses números são do final de 2021, então a gente tem ali já nos números também o impacto aí da pandemia nesse momento, né? E aí, para fazer um trabalho minimamente comparativo, nós fomos buscar alguns dados. Quer dizer, no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir dados, o setor privado é bem complexo, quem está no dia a dia dos hospitais aí, ou vai fazer algum tipo de trabalho de análise de dados, sabe que é muito difícil conseguir boas fontes. Então, a gente acabou se baseando aqui nesse estudo nos dados do DataSUS, que são os dados que estavam disponíveis e que a gente pôde consultá-los. É claro que foi necessário um trabalho tremendo de fazer uma espécie de dicionário de termos, terminologias e adequar algumas terminologias por conta das diferentes terminologias usadas em diferentes bases de dados. Então, esse foi o trabalho que o pessoal da faculdade entrou com muita força, com muito conhecimento. Os alunos de mestrando realmente fizeram bastante diferença nisso com a gente. E aí fizemos uma comparação com alguns países. E por que a Alemanha? A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Então, seria uma boa base comparativa de para onde a gente gostaria de ir, né? Um segundo país que a gente analisou os dados foi o Reino Unido. Possui um sistema de saúde, o NHS, um sistema de saúde universal, um sistema muito semelhante ao sistema SUS que a gente tem aqui no Brasil. E também olhamos para os dados da Austrália. São 3 países que fazem parte da OCDE, e a OCDE mantém esses dados, de certa forma, públicos, então a gente conseguiu capturar esses dados. Né? Mais uma vez, aí, a Austrália, com relação ao Brasil, tem ali uma densidade demográfica muito parecida, uma população muito litorânea, uma dificuldade geográfica enorme para você levar a tecnologia a toda a sua população, né? Um território gigantesco. Então, fazendo uma comparação, o que nós fizemos? Nós pegamos os procedimentos que eram mais realizados pela videolaparoscopia, pelo nosso conhecimento, ou seja, a apendicectomia, a colicistectomia, a hernioplastia inguinal, a prostatectomia, a histerectomia
e a cirurgia bariátrica. Aqui a gente também consegue englobar, de certa forma, né, um procedimento, de certa forma, emergencial, um procedimento de cirurgia geral, a urologia, a ginecologia e o setor de cirurgia gástrica. Então, tentando também pegar ali, na verdade, uma pequena amostra do cenário das cirurgias de videolaparoscopia. A ideia foi entender quantos procedimentos foram realizados num período e que são totalmente passíveis de serem feitos por vídeo e quantos realmente foram feitos por vídeo, por técnicas minimamente invasivas, para entender exatamente o quanto de cicatriz a gente ainda está gerando na nossa população e o quanto que esses países avançados geram, para a gente entender exatamente essa estrada, né, do caminhar daqui para frente. E aí, claro, alguns números surpreenderam bastante, foram bem impactantes, bem chocantes para todos nós, né? Ou seja, quando a gente fala de apendicectomia, quem trabalha em hospital no dia a dia sabe, quando você tem uma cirurgia de apêndice, normalmente ela é emergencial. Então, apenas 7,3% das cirurgias de apêndice no Brasil hoje são feitas por vídeo, o que é realmente muito distante do que os outros países fazem, ali nos 83%, 80%, 91% nos países mais desenvolvidos. Então, o Brasil precisa evoluir muito, quer dizer, nós precisamos aumentar em 20 vezes os procedimentos por vídeo para estar próximo dos países da OCDE, né? Nós temos aí uma pendência de 10 mil cirurgias, na verdade, lembrando que os dados são de 2021, então nós tínhamos uma pendência em 2021, dezembro de 2021, de 10 mil cirurgias desse tipo pela pandemia, ou seja, todo mundo sabe que a pandemia acabou impedindo a realização de procedimentos eletivos, até mesmo procedimentos, às vezes, emergenciais foram evitados, ou pelo menos foram minimizados no momento da pandemia, por conta da infraestrutura que foi necessária de suporte à pandemia. E nós tivemos aí, sim, um crescimento de 14% nos anos de 2017 a 2019, quer dizer, estamos numa crescente, mas o número ainda é muito baixo. Quando a gente vai falar de colecistectomia vesícula, é o procedimento mais comum, a gente também está bem distante, ou seja, a gente precisa aumentar ali de 3 a 4 vezes o número de procedimentos por vídeo para estar próximos dos países desenvolvidos. E é interessante lembrar que, para a gente aumentar esses procedimentos, não basta só compra de tecnologia ou infraestrutura. A gente também tem aqui uma limitação grande do conhecimento médico, conhecimento técnico médico. Não à toa, a gente está vendo aí na videolaparoscopia um número de institutos ensinando técnicas cirúrgicas. A gente tem aí no Brasil o IRCAD, já tem quase 10 anos, acredito, um dos maiores centros de formação de cirurgião minimamente invasivo do mundo, veio para a América Latina e escolheu o Brasil não à toa, ou seja, existe um mercado enorme para ensinar novos cirurgiões as técnicas minimamente invasivas. Então, é claro que não estamos falando aqui de uma necessidade apenas de um fabricante ou de uma tecnologia, mas também de um ensino técnico médico para que a gente saia do cenário que a gente está hoje. Hernioplastia inguinal, a gente faz 0,9% das hérnias por vídeo, o que realmente também é um número enorme para ser recuperado. A gente precisa de 30 a 100 vezes mais procedimentos, ou seja, tem 75 mil cirurgias desse tipo represada no causa da pandemia. A gente está crescendo pouco, uma velocidade pequena, de 9%, o CAGR, né? O CAGR seria um crescimento dos últimos 3 anos. Então, é claro que também tem uma outra questão relevante para comentar, e aí nesse dado de prostatectomia a gente levantou no nosso estudo, que foi até quanto desses números estão subdimensionados ou subnotificados ou hipernotificados, né? Ou seja, a gente sabe que o modelo de remuneração brasileiro ele é um modelo que é muito questionável, ainda carece de evoluções. O lado bom dessa história é que a gente está vendo aí alguns grupos de gestores discutindo muito novos métodos de remuneração, por exemplo, tenho ouvido falar muito da remuneração por desfecho, né? Se você tem uma equipe cirúrgica A, uma equipe cirúrgica B, uma equipe cirúrgica C, se a equipe C tem muitas reoperações, será que ela não tem que receber menos por cada procedimento seu do que a equipe A, que libera seus pacientes no menor espaço de tempo, com menos dor e com mais segurança, com praticamente 0 reoperações? Então, está se discutindo muito o modelo de remuneração do procedimento cirúrgico no Brasil, e eu acho que isso é totalmente positivo para que a gente evolua o modelo que a gente tem hoje. Então, voltando à prostatectomia, a gente tem que aumentar ainda de 4 a 9 vezes, ainda dá para aumentar bastante coisa. Tem uma explicação boa também sobre o mercado de urologia, né? Os urologistas foram os primeiros a utilizar as técnicas minimamente invasivas, só que a primeira geração que experimentou ainda utilizou tecnologias muito incipientes.
e o nível de intercorrência foi muito alto lá atrás. Então, quando você pega os grandes pioneiros da cirurgia minimamente invasiva urológica, eles são de uma geração anterior. E a nova geração, que já está pegando equipamentos ópticos digitais com imagens maravilhosas, já está performando melhor com minimamente invasivo do que com cirurgia aberta. Ou seja, o pessoal já está sendo treinado para cirurgia minimamente invasiva. Então, a prostatectomia ainda é um índice que está acompanhando bem aí o resto dos países desenvolvidos, né, em termos de volume de cirurgia por vídeo versus cirurgia aberta. A esterectomia é um número que também está muito distante, ou seja, a gente precisa aumentar de 100 a 200 vezes o volume de esterectomia por vídeo, né? Enfim, a pandemia também deixou aí 23 mil cirurgias desse tipo represada e nós temos aí um crescimento de 16% no último ano. Quer dizer, de novo, cada cirurgia dessa vai encontrar um cenário diferente. É muito complexo também a gente querer, por exemplo, comparar, como disse o mestre Yuri, nós temos diversos Brasis aqui dentro do Brasil. Então, uma coisa são os números das grandes capitais, e a gente encontrou isso nos nossos dados, uma divergência grande, com os números das cidades médias, das cidades pequenas pelo Brasil, seja pela falta de cirurgião, seja pelo pouco investimento de infraestrutura, seja pelo pouco investimento em tecnologia, certo? E a cirurgia bariátrica, a gente não encontrou muitos dados, mas olhar para a cirurgia bariátrica com 9,7% apenas sendo realizada por vídeo, é loucura, né? Porque a gente sabe o impacto no corpo humano de uma cirurgia bariátrica, né? No passado, nós tínhamos no campo da cirurgia uma frase que todo mundo falava: olha, grandes cirurgiões, grandes incisões, grandes cirurgiões. Ou seja, quanto maior a incisão, mais cirurgião, o melhor cirurgião era aquele, porque, de certa forma, aquilo levava a um risco tão alto que só entrava numa cirurgia grande quem tinha um domínio cirúrgico muito alto. E aí, graças a um trabalho muito forte, a própria videolaparoscopia hoje ninguém tem muita dúvida dos benefícios dela para os pacientes, o pessoal começou a reverter essa lógica e hoje a gente sabe que quanto minimamente invasivo, melhor, né? Na verdade, o que a gente está vendo aí com a cirurgia bariátrica, inclusive, é um movimento bem interessante, né? A gente está vendo primeiro a cirurgia chegando e agora chegando muito forte aí os medicamentos atuando nessa área de forma bastante efetiva, com muita eficiência, né? Então, esse, de certa forma, é o cenário. A gente ainda precisa evoluir muito. É claro que existem diversos outros tipos de cirurgias que são possíveis de serem realizadas por vídeo. A gente até pensa em fazer um estudo um pouco mais aprofundado. A gente está reavaliando isso para esse ano que está entrando e trazer mais dados ainda para que a gente possa, inclusive, motivar políticas públicas, trazer isso para secretarias municipais, estaduais, enfim, tentar fazer um trabalho de advocacy, né, de mostrar que a videolaparoscopia, o minimamente invasivo, todo mundo ganha. Quer dizer, o paciente não se tem dúvida. O hospital que libera o leito em menos tempo também não tem a menor dúvida da economicidade que a videolaparoscopia gera, né? E quando a gente fala de engenharia clínica, a gente está falando de uma gestão tecnológica que, sendo bem feita, a gente consegue realmente fazer diferença na comunidade que está em volta daquele hospital, naquele bairro, naquela cidade. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho muito bom para ser feito. E aí, traçando um pouco um paralelo, né, entre o mercado de videolaparoscopia e o momento mercadológico da engenharia clínica. Eu trago aqui, é claro que eu vou chover uma olhada em alguns temas, mas é muito interessante falar de que o mercado médico hospitalar ele está hoje dominado por grandes fundos de investimento. Ou seja, a gestão médica hospitalar, a gestão hospitalar hoje, ela é muito mais orientada a resultado, a número, a dado, né? E quem é que é o profissional que está qualificado dentro dos hospitais para trazer dados para uma boa gestão? Então, acho que não tem ninguém mais preparado do que um engenheiro, seja ele um engenheiro clínico, um engenheiro biomédico, para que esses dados sejam compilados e tratados e consigamos aí interpretar, virar informação realmente para tomadas de decisão, né? Dentro desses gestores hospitalares, ou seja, eles têm hoje uma limitação. Quando você senta na cadeira de gestor hospitalar ou conversa com o gestor hospitalar, quem trabalha, por exemplo, em um hospital de plano de saúde, sabe a grande preocupação que é você investir sem afetar o endividamento. Então, índice de liquidez, de solvência, o endividamento passaram a ser grandes preocupações. Então, os melhores gestores, inclusive com a ajuda de engenheiros clínicos, estão trazendo aí soluções para isto, né? Ou seja, quase que 50% dos investimentos hospitalares são equipamentos, né? E a manutenção é o segundo maior custo de um equipamento, só perde para o custo de aquisição. Então, quem são os profissionais, novamente, que vão ajudar esses gestores
com um viés financeiro, com um viés de business, de negócio, né? Então, cada vez mais o engenheiro clínico vai precisar começar a entender de plano de negócio, vai precisar de entender de visão estratégica, vai precisar entender do que é uma DRE, o que é uma demonstração de resultado. O seu grupo, ele é um grupo que está, o seu grupo hospitalar é um grupo que está listado em bolsa. Então, o que acontece quando a ação do seu grupo hospitalar sobe? O que acontece quando a ação do seu grupo hospitalar desce? Isso limita o teu acesso a capital para investir? Isso não limita? Será que você vai ter que pensar em modalidades alternativas para incorporar tecnologia? Quer dizer, isso está muito em alta hoje. Então, cada vez mais o engenheiro clínico tem que ter essa cabeça estratégica de entender exatamente em que ambiente ele está inserido, né? Então, a gente está vendo aí comodato, locação, terceirização, tudo sendo testado em grande quantidade, de uma forma muito... que no passado era meia dúzia de hospital que arriscava, hoje a gente está vendo essas modalidades alternativas crescerem de forma gigantesca. Então, mas esses equipamentos, esse parque tecnológico, ele não deixa de ser responsabilidade da engenharia clínica. Nós, por exemplo, como fabricante, nós fazemos as modalidades aí de locação, temos parceiro de comodato, vemos alguns hospitais adotando a terceirização, e muitas vezes a engenharia clínica dos hospitais onde nós estamos, por ser um equipamento de locação, eles não se envolvem. Eles não analisam se aquele equipamento está operante ou não está, se aquele equipamento teve algum tipo de falha que causou uma intercorrência, uma conversão de cirurgia de vídeo para aberta por falha do equipamento ou não. Então, claro, tem suas exceções, também não estou aqui generalizando de maneira nenhuma, mas o que eu quero chamar a atenção não interessa se aquele parque ele é de terceiro, ele é comodato. O que você tem que exigir? Né? Como é que a gente realmente pode pensar que a engenharia clínica pode ajudar a acabar com a cicatriz da cirurgia aberta e nos ajudar a caminhar em direção àqueles países mais desenvolvidos, né? Então, primeira coisa, registro Anvisa. A gente ainda tem alguns hospitais que a engenharia clínica não exige que os equipamentos que estão entrando, seja de locação, seja de comodato, seja de um instituto terceirizado lá dentro, eles nem verificam, às vezes, se tem ou não tem Anvisa. Então, é importante olhar se as certificações e calibrações estão em dia, né? É importante a gente saber realizar os testes de segurança elétrica dessas tecnologias, existir os registros de preventivo em dia, né? E aí aplicar diversos indicadores, né? Ou seja, de novo, o parque pode não ser do hospital que você está trabalhando, mas se ele está lá disponível, é porque de alguma forma existe sim uma responsabilidade civil, tanto da instituição como sua como engenheiro. Então, aplicar diversos indicadores. Qual é a disponibilidade tecnológica daquele equipamento? Qual é o custo total de propriedade? No caso de compra, muitas vezes você tem equipamentos de custo muito baixo de aquisição, mas um custo altíssimo de manutenção. Então, qual é o custo total de propriedade ao longo da vida desse equipamento? Né? Qual é o tempo médio entre as falhas daquele equipamento? Qual é o tempo médio de retorno desse equipamento? O número de falhas? De novo, tem uma série de indicadores que a gente pode ver, e não só isso, existem vários sistemas hoje em dia, né, que podem ajudar vocês a mensurar isto, né? A gente tem hoje, o nosso colega, o Galdino, João Galdino, o grande João Galdino, tem um sistema maravilhoso com inteligência artificial, dando para você previsibilidade, dando para você uma visão de futuro baseada em dados. Então, as ferramentas estão aí disponíveis. Então, uma vez que a gente consiga comprovar para os gestores hospitalares que essas ferramentas vão nos ajudar não só a economizar e ganhar dinheiro, como a salvar vidas, eu tenho certeza que vocês terão condição de convencê-los de ter aí um investimento sendo feito ou mesmo uma análise bem feita através de indicadores. E aí, Mariana, partindo para o final, eu espero que não, mas vou lembrar vocês, né? Eu fui lembrado agora de forma bem dura, que o próximo paciente pode ser você. Então, como foi comigo, eu não desejo isso para ninguém, claro, mas é lembrar de que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, seja como engenheiro clínico, sejamos nós como fabricantes e fornecedores, cara, tem um paciente ali na mesa que depende do que a gente faz no nosso dia a dia. Obrigado, pessoal. Guarani, excelente apresentação, excelente. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu vou ler alguns comentários e a gente ter um momento de interação, porque primeiro que eu fico muito, muito feliz e é muito importante que a gente mostre a necessidade da integração dos fabricantes com a atuação da engenharia clínica, que muitas vezes está atrelada a uma atuação
pós-mercado, na pós-comercialização, mas é necessário a interação entre as áreas para a gente fechar o ciclo, né? Um ciclo retroativo da pré-comercialização, da pós-comercialização, até para desenvolvimento de tecnologias melhores, com melhores usabilidades, para reduzir os problemas. Então, e assim, eu achei sensacional mostrar primeiro com essas informações, com esses dados, e fechar com a parte de contribuição e do impacto, né, que a gente consegue ter da tecnologia para a saúde mesmo. Então, sensacional. Vou ler alguns comentários aqui, Guarani. Leonardo colocou: será que a não utilização de procedimentos por vídeo em procedimentos emergenciais não esteja relacionado à cobrança e autorização por parte dos planos? Olha, Leonardo, total, tá? A gente vê hoje o modelo de remuneração, né, em tudo na vida, né? Infelizmente, o dinheiro acaba entrando na frente. Mas a gente vê sim o modelo de remuneração impactando em várias decisões. Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que é público e todo mundo ouve falar uma hora ou outra, que é o número de partos por cesariana no Brasil. Né? A OMS vive criticando isso, o índice no Brasil, e quando você vai um pouco mais a fundo, tenta identificar o que é, a grande verdade é que a remuneração não é suficiente para você deixar um profissional do nível de um cirurgião disponível por 20 horas, 25 horas, esperando um parto. E, infelizmente, o modelo de remuneração acaba entrando na frente de várias decisões. Então, acho sim que o modelo de remuneração pode estar interferindo nisso, e acho também que cabe, de certa forma, às agências reguladoras interferirem nisso, ou seja, tentar, na verdade, criar incentivos para que a remuneração não seja um empecilho ou a remuneração não leve a assistência ao paciente para o lado errado. Excelente. Aí o Henrique colocou, ou seja, precisamos evoluir muito ainda. A Bruna colocou que não fazia ideia de que o percentual era tão baixo. Eu também fiquei, ainda mais com o comparativo, mostra o quanto há muito o que ser feito ainda, né? Então, realmente, são informações muito relevantes mesmo. Quem está por aqui? Fernando Meira também. Parabéns ao amigo Guarani pela evangelização que ele sempre propõe. E muitos comentários positivos sobre a apresentação, Guarani. Muitíssimo obrigada mesmo. O George está por aqui também. Perfeito, Guarani. A gestão do negócio e saúde deve ser parte do pensamento do profissional técnico. Perfeito, professor Jorge. Perfeito. E deixa eu ver se tem vários comentários positivos aqui sobre a apresentação. E uma ótima visão sobre o cenário nacional e sobre a exposição de dados. Guarani, muitíssimo obrigada. Obrigada por realmente compartilhar. Eu acho que mostra a relevância e a importância, de fato, da gente estar próximos e interagirmos mesmo como profissionais. Mostra a necessidade da gente ter dados e conhecer esses dados, e por meio disso a gente conseguir estar tornando e evoluindo também tecnologicamente. Então, a partir das informações que nós temos, que a gente consegue estar evoluindo ainda mais. E muitíssimo obrigada pela excelente apresentação. Obrigado, Mariana, obrigado a todos, e eu conto com todos aí para que a gente realmente pense sempre nisso, né? A gente pode sim ajudar a acabar com essa estratégia da cirurgia aberta. Obrigado a todos aí. Com certeza. Muito obrigada, Guarani.